Hello everyone, how are you doing? Vamos continuar falando do passado como eu prometi, né? E aí, da última aula até agora, já fizeram os exercícios? Já sabem bastante verbos? Isso é muito importante, gente, hein? Que vocês tenham o vocabulário de vocês e que vocês façam os exercícios, tá? Vamos continuar então. Eu vou dar mais uma explicação aqui para vocês sobre o passado, né? Só que para a aula de hoje eu vou começar, eu sempre faço essa comparação com o presente, porque o presente vocês já sabem. Não sabem ainda? Volta lá e assiste a minha aula, tá? Então, bem rapidinho aqui para a gente fazer essa revisão. I brush my teeth every day. Então, eu escovo meus dentes todos os dias, né? Se eu quiser colocar essa frase no interrogativo, lembra que a gente usa um auxiliar em inglês, né? Eu falei para vocês que a gente sempre vai usar um verbinho lá na frente para fazer a pergunta, certo? Então, do presente a gente vai usar Do you brush your teeth every day? Para you, né? Peter drives to work every morning. Does Peter drive to work every morning? Então, o Peter dirige, eu preciso lá daquele does, porque é Peter, ok? Porque é he, she ou it, né? Que eu vou usar o does, alright? We go to the gym on Fridays. Do we go to the gym on Fridays, certo? Então, vocês lembram que para o presente eu preciso usar para as frases interrogativas o do e o does, né? Para isso que existe o nosso auxiliar. Para que serve o auxiliar em inglês? Para ajudar os nossos verbos a fazer a pergunta. A gente não tem isso em português, né? Mas em inglês a gente precisa usar, ok? Então vamos lá. Eu também expliquei para vocês na aula passada como é que funciona o passado, né? Então aqui só para vocês relembrarem as expressões que a gente usa com o passado. Yesterday, last week, last month, last year, 2 days ago, 2 months ago, 2 years ago, last night, yesterday morning, yesterday afternoon, ok? Aí eu dei os exemplos ali. I brushed my teeth yesterday, Peter drove to work yesterday morning, we went to the gym last Friday, ok? Por aqui tudo certo, né? Então, gente, I brushed my teeth yesterday. Se eu quiser colocar essa frase no interrogativo, o que eu vou fazer, gente? Qual é o auxiliar que eu usava lá no presente? O do. E para he, she, it, does. Qual é o passado de do? Did. Então faz todo sentido. Qual é o auxiliar que eu vou usar? Did. E para todas as pessoas, como eu já falei para vocês, no passado é mais fácil ainda do que o presente, porque não muda de pessoa para pessoa, não muda de I para he, para she, para it. Sempre a mesma coisa. Então, o verbo vai ser sempre o mesmo, o auxiliar vai ser sempre o mesmo. Só que o que acontece com o verbo principal? Eu dizia assim, I brushed my teeth yesterday. Na minha frase afirmativa, eu usei o verbo no passado. Quando eu uso o auxiliar que é did, o que acontece? O verbo volta para a forma dele, porque é para isso que serve um auxiliar. O auxiliar serve para me indicar que a frase está no passado. Eu não preciso de 2 verbos no passado. Olhem que fácil, gente. Assim eu falando, né? Vocês devem estar pensando, ai, mas a Patrícia está dizendo que é tudo fácil. Gente, se a gente comparar com a estrutura de qualquer outra língua, eu vou dizer que o inglês é uma das mais fáceis, né? Então, todas aquelas línguas europeias, né? Vamos pensar assim, italiano, vamos pensar, não estou nem falando do alemão, vamos pensar italiano, vamos pensar francês. A gente teria todo esse trabalho com os verbos, apesar de ser parecido com português. Na hora de estudar verbos, a gente tem que saber qual a forma de cada pessoa. Isso torna o inglês muito mais simples, porque o tempo que eu estou estudando, vamos supor, num francês, como é que eu digo eu, você, ele, ela e o verbo e a forma do verbo? Em inglês eu estou estudando verbos. Então eu pego o verbo nadar, andar, caminhar, pular, mergulhar. Como é que eu coloco esses verbos no passado? Estudo eles no passado, eu tenho 500 frases, gente, né? Então é só saber. Se eu quiser fazer a pergunta, então, eu não preciso nem do verbo do passado, eu só coloco o meu auxiliar no passado. É, did you go, did you play, did you eat, did you see, ok? Did you brush? Did Peter drive?
Did we go? Did they play? Did you study? Did you do your homework? Simples assim, né? Então, assim, se vocês reservarem um tempinho e prestarem só atenção nessas músicas que vocês estão ouvindo todos os dias. Peguem essas frases que aparecem no presente, tentem colocar no interrogativo, tentem colocar no passado, né? Vocês vão ver o quanto de inglês vocês já sabem. E eu torno a falar isso, gente, eu repito isso aqui nas minhas aulas, porque é bem assim que acontece. Parem de dizer que vocês já não sabem inglês, porque vocês já sabem bastante, porque eu já ensinei bastante inglês aqui para vocês. Então, pensem no copo sempre cheio e encher ele mais, com mais palavras, com mais vocabulário, com mais estruturas. Apareceu alguma coisa que vocês não entenderam? Me mandem as suas perguntas. Eu tô aqui na área de membros para responder a pergunta de vocês. Então, vamos agora aos exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Did you brush your teeth yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Eu vou usar também o auxiliar para as respostas. Did Peter drive to work? Yes, he did. No, he didn't. Né? Eu tô falando de Peter, he. Did we go to the gym last Friday? Yes, we did. No, we didn't. Ok? Então, eu uso o auxiliar para as minhas respostas. E, gente, quero que vocês prestem atenção como é que eu respondi o negativo. No, I didn't. No, he didn't. No, we didn't. Foi assim que eu respondi a negativa. O que é aquele didn't? É simplesmente o meu auxiliar mais o not. Didn't. Ok? Então, esse é o negativo também, gente, do passado. Eu vou usar didn't, né? Então, vai ficar I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, we didn't, you didn't, they didn't. Todo mundo didn't e o verbo na forma normal, porque eu já estou usando did. So, I didn't brush, you didn't drive, she didn't go, we didn't work, they didn't do. Simples, né? Mostrando aqui, eu sei, parece bem mais simples do que na vida real. Mas é a gente só prestar atenção na vida real, porque é isso que eles usam. Como é que os americanos, os ingleses, os australianos falam inglês no passado? Assim, gente. E quanto mais verbo vocês souberem, quanto mais contexto vocês colocarem, mais vocês vão saber falar, certo? Coloquei aqui um diálogo onde eu misturo o verbo to be com alguns outros verbos, ok? Listen to the dialogue. Hi, Lisa. How was your weekend? It was great. Really? What did you do? I went to a jazz concert on Saturday and on Sunday I met friends for lunch. How nice. Did you go to a restaurant? No, James cooked a wonderful meal. Now I want you to repeat after me. Hi, Lisa. How was your weekend? It was great. Really? What did you do? I went to a jazz concert on Saturday. And on Sunday, I met friends for lunch. How nice. Did you go to a restaurant? No, James cooked a wonderful meal. Então, gente, hi Lisa, how was your weekend? Como foi o seu final de semana? Foi ótimo. Mesmo? O que você fez? Eu fui a um show de jazz no sábado e no domingo eu encontrei os amigos para almoço. Que legal! Vocês foram a um restaurante? Não! O James fez uma refeição maravilhosa. Ele cozinhou uma refeição maravilhosa. Ok? Olhem que legal. Peguem então diálogos assim, né? Prestem atenção nos filmes, nos seriados, nas músicas e prestem atenção a partir de agora quantos verbos e quantas estruturas vocês já sabem no passado em inglês. Ok? If you have any question, please send them to me. All right? I'm right here to help you. See you next time. Thank you very much.